gente, boa tarde. Só vou esperar mais pessoas entrarem e daí a gente logo já começa, tá bom? Oi, Amanda, tudo bom? Saudade também. Olá, Oi, Andressa, tudo bem? tudo bem? Me ouve bem? Tô ouvindo bem sim. Maravilha. Fiquei na dúvida. Eu falei, gente, eu entro e peço para entrar? É, Alguém me chama. é assim, tem que pedir. Eu Belezinha. também não só tinha ideia de como eu fazia isso antes. Agora que a quarentena a gente aprende essas coisas. Não é? A gente está acostumado a fazer umas lives. Na verdade, não são lives no Instagram, né? São lives no Zoom. E aí a gente meio que Ah, fornece sim. o link e também coloca para dividir no YouTube. Então Ah, agora não. vamos começar aqui no Instagram também, é novidade. Sim, ótimo. É, Maravilha. bom, Andressa, verão, a gente já pode começar. O que você acha? Ah, você que me diz. Aqui são 5 horas agora. Tô tranquila. Você que decide. Tá Se você bom, não quiser tá já certinho. começar, o pessoal tá entrando, tem Uhum. 10 Acho que pode pessoas. ser. Tem uma parte que é de apresentação, então acho que quem entrar daqui a pouquinho não Beleza. vai perder, tá? Bom, gente, então, boa tarde novamente. É, essa é a quarta live que a gente está fazendo do Sustentar. A gente começou no mês passado, devido à quarentena. E a gente está abordando alguns temas que o Sustentária já trabalha, né, como sustentabilidade, redução do consumo de carne. E hoje a gente vai falar também sobre como trabalhar esse comer exagerado durante a quarentena, que em um momento a gente vai ver que também está associado com os pilares do Sustentária. Então, vocês vão ver que realmente tá tudo ligado. Bom, meu nome é Alisson Machado, eu sou nutricionista, assim como a Andressa. Eu sou mestre e doutorando em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. E eu atuo como nutricionista clínico, tanto trabalhando com doenças crônicas não transmissíveis, mas também com transtornos alimentares, assim como a Andressa, então por isso que nós dois estamos aqui hoje. Eu também atuo no Sustentária, né, como mentor. Estou há 3 anos e pouquinho no Sustentária, agora eu sou o líder da revista, que logo a gente vai postar uma nova, então fiquem de olho também. Bom, e para quem nunca tinha ouvido falar ainda do Sustentária, o Sustentária ele é um núcleo de extensão da USP, e ele tem o objetivo de promover uma alimentação saudável para a população brasileira, né? A gente tem mais ou menos 40 pessoas atualmente, entre membros que são alunos e pós-graduandos, além da Aline e da Dirce, que são as coordenadoras. E a gente tem 4 pilares principais. O primeiro, que foi como o Sustentária começou, que seria com a redução do consumo de carne vermelha e de carne processada, pensando não só na questão da saúde, mas também na questão do meio ambiente. Tem também a redução do consumo de alimentos ricos em açúcar, sal e gordura, como ultraprocessados. E a gente também tem como pilar o aumento do consumo de frutas, verduras e legumes e também o aumento do consumo de produtos que vão ter baixo impacto ambiental. Tá? Então agora a gente, como eu tinha falado, a gente aproveitou esse tempo de quarentena para fazer algumas lives. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Andressa Martins, que ela também é nutricionista clínica e ela atua como uma abordagem comportamental. Ela é mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E atualmente, além disso, ela possui experiência junto ao Strategy Research Institute do Stockholm University e é coordenadora do GENCO, que é o grupo especializado em nutrição baseada em comportamento que fica no Rio de Janeiro. Então, como vocês já sabem, o tema de hoje é como trabalhar com esse comer exagerado durante a quarentena. E Andressa, muito obrigado pela disponibilidade. Fica à vontade para se apresentar também e falar com as pessoas. Nossa, eu que agradeço o convite do pessoal da Sustentária, o intermédio da Mônica, que participa com a gente no GENCO, no nosso grupo de estudos. Eu vim representando o GENCO hoje, né, para trabalhar, para falar um pouquinho sobre um pouco dessa abordagem, né, uma abordagem um pouco mais humanizada, mas a gente costuma dizer que é mais gentil, né,
e, e falar um pouquinho de quarentena, né? Que é o grande desafio do momento, que quem é paciente, quem é profissional, tá todo mundo passando por essas dificuldades e tendo que lidar com essa nova situação. Sim, Tá? com certeza. E vamos que vamos. Não, Andressa, justamente o motivo da gente fazer essa live foi justamente por causa disso. Em consultório, mesmo em comentários, memes, a gente vê que as pessoas, elas realmente estão comendo, relatando que estão comendo muito mais durante essa quarentena, né? E uma coisa que é bem comum, a gente vê que as pessoas falarem que estão com compulsão alimentar. Aí a primeira coisa que eu tinha pensado, talvez a gente falar, era justamente disso, de conseguir diferenciar exatamente o que é compulsão alimentar, como um transtorno alimentar diagnosticado, e como esse comer exagerado, que é o que a gente vai realmente falar na live. Então, geralmente, como você trabalha com isso? Quando é compulsão alimentar é, que está clinicamente, né, diagnosticada, e com esse comer exagerado no consultório, na sua prática clínica? Uhum. Existe muita confusão, né? O senso comum, ele confunde muito esses termos, né? Uma coisa é você ter uma compulsão propriamente dita enquanto um transtorno, e outra coisa bem diferente é o comer exagerado, que é algo que todos nós podemos experimentar ao longo da vida, é algo mais comum. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que identificar de diferente do transtorno, né, de compulsão alimentar, propriamente dito, é que, assim, uma compulsão alimentar, ela não é apenas um comer a mais, né? Que as pessoas falam assim, eu comi, eu vi um exemplo muito bom essa semana de uma outra nutricionista, que falou assim, eu comi um pacote de bis, um pacote, Uhum. né? Tive uma compulsão. Isso não é uma compulsão. Isso é um comer exagerado, né? Uma compulsão alimentar é caracterizada, né, enquanto transtorno, como um comer uma grande quantidade de alimentos, né, em um curto período de tempo. Então, por exemplo, você pode comer 5 pacotes de bis em meia hora, até 2 horas. Além desses 5 pacotes de bis, você pode consumir, sei lá, 2 hambúrgueres, mais 2 litros de refrigerante. Então, isso é o que caracteriza principalmente o transtorno alimentar, a compulsão. Agora, o comer exagerado é diferente, né? Então, assim, é muito diferente você comer um pacote de bis e você comer 5 pacotes em meia hora. E geralmente, quando é uma compulsão, a pessoa ela vai se sentir mal, ela vai sentir um desconforto muito grande, pode chegar a desenvolver até uma diarreia, algum outro transtorno, algum outro sintoma, inclusive, gástrico, né? Então, assim, essas coisas têm que ficar muito claras na nossa cabeça, porque hoje em dia o senso comum nos leva a classificar tudo como compulsão, quando Sim. na verdade não é bem assim. Né? Exageros alimentares acontecem com muitas pessoas. Agora, com situações de compulsão, elas têm que acontecer mais de uma vez, inclusive, para você identificar propriamente dito enquanto um transtorno, e elas não são resolvidas numa ida nutricionista, por exemplo. Né? Um transtorno alimentar, como a gente sabe, né, ele tem que ser diagnosticado por um psiquiatra, né? O diagnóstico ele é feito por esse profissional especializado em transtornos alimentares. Obviamente, quando você chega com um paciente vem, né, ele relata que ele tem uma compulsão, é a hora que você vai observar, né, certos aspectos da alimentação dele, o relato, a escuta do que ele, né, ele te diz, e aí você consegue talvez ter uma suspeita. E se tem essa suspeita de um transtorno propriamente dito, você tem que encaminhá-lo para esse profissional, para esse psiquiatra, né? E o tratamento ele é multidisciplinar. Então, são coisas muito diferentes, assim, apesar de que o senso comum, ele meio que coloca tudo no mesmo balaio, mas não. Sim. Lembrando que transtorno alimentar, né, a gente está nessa semana, no dia 2 de junho, foi o Dia Mundial, né, de Conscientização, ele é o grupo de transtornos alimentares, e a compulsão entra nisso, eles são doenças que são distúrbios psíquicos que precisam de um cuidado, né, de uma equipe multidisciplinar. É importante a gente deixar bem claro essas diferenças. Não, acho super importante mesmo, Andressa, tanto para quem é Nutri e está assistindo, quanto para quem é, Uhum. é participante e às vezes acha que tem compulsão e não sabe se é compulsão, se é
um comer um Às pouco vezes transtornado. às vezes o paciente chega com um episódio de compulsão, chega a comer 14 mil calorias em uma refeição, é o que ele Sim, comeria durante a sim. semana inteira, né? É, E a hora que ele passa mal, então são coisas diferentes. sim, não relato é muito diferente, né, em consultório. Assim, É, quando você vê que é compulsão, a pessoa mesmo fala, olha, é o que tem na frente. Às vezes não é nem coisas que ela gosta. E ela fala, olha, nem foi bom. exato. Eu comi A pessoa vai porque... comer arroz cru, e geralmente Exatamente. não é só guloseimas, as pessoas acham que tem compulsão só por doce, Sim, né? E isso um mito que se tem. Na verdade, a pessoa come o que tiver, né? Muitas vezes ela nem gosta muito, né? E é sempre uma coisa muito permeada por culpa, por vergonha, né? Por uma sim, sensação, é um sofrimento psíquico muito grande, né? A pessoa acha que ela não é competente em gerir a própria vida. sim. Então, assim, é sempre, às vezes a pessoa come escondido, porque ela se sente muito mal com essa situação, né? Então, são essas coisas que a gente tem que diferenciar bem. Sim, não, é um relato muito, muito comum mesmo. Bem comum, na verdade. Bom, Infelizmente. e Andressa, o tema, né, que a gente vai falar sobre esse comer exagerado na quarentena mesmo, como Uhum. você tem percebido isso na sua prática clínica? Não sei se você está atendendo agora durante esse período, mas como estava Ai, antes e agora? E geralmente, como você lida com o comer exagerado em consultório? olha, a quarentena dá uma. Eu sempre digo isso, que a sensação que eu tenho que uma situação de quarentena é como se você colocasse uma lente de aumento enorme em algumas situações que já vinham acontecendo para algumas pessoas e que às vezes a pessoa não se deu conta. E às vezes, não sei se essa lente de aumento ela desencadeia situações mais estressantes, né? Porque a gente está numa situação de muito estresse, a gente tem uma situação de muita incerteza e gera muitos sentimentos na gente, né? Nesse momento a gente tem, posso sentir raiva, tristeza, medo, insegurança muito grande, e são sentimentos que muitas vezes a gente não consegue exprimir. E aí a comida, né, ela pode vir nesse momento para como se fosse um conforto, né? Então é como, Sim, ao invés de lidar com essa situação, às vezes eu não tenho um suporte psicológico, né? Às vezes eu não sei lidar com isso muito bem, não sei como exprimir isso, estou muito ansiosa, isso é o que eu mais vejo, assim, é o comer pela ansiedade, né? O comer, eu estou muito ansiosa, ou eu estou muito triste, ou estou entediada, porque eu estou dentro de casa e eu não posso sair para fazer as minhas atividades. Então, assim, aí, consequentemente, a tendência é que, em algumas situações, a pessoa tenda a comer uma quantidade a mais do que ela teoricamente, ou comer coisas que teoricamente ela não comeria em situações do dia a dia, né? Ou porque algumas sim. pessoas já têm essa tendência, já fazem do comer, né, como uma válvula de escape propriamente dita, né? Eu não consigo lidar com os meus sentimentos, eu tenho outras questões que estão permeando a minha rotina, então a alimentação ela vem suprir isso. Né? Então, nesse momento, é como se isso aumentasse mesmo. A tendência é exatamente essa. Né? Algumas pessoas vão ter mais episódios de comer exagerado ou comer emocional, provavelmente disso, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Sim, sim. E comer coisas que até em outros momentos elas não comeriam. Então, eu falo que tem um exemplo muito clássico. Eu não tenho muito desejo de brigadeiro em casa. Eu, nutricionista, né? Uhum. Desejo de brigadeiro, assim, não é um doce, gosto de outros. E eu me peguei fazendo brigadeiro em casa, né, nessa situação. Sim. Então, assim, a gente se vê muito na vulnerabilidade nesse momento, né? E essas situações, elas podem contribuir para isso. Eu tendo a comer mais, ou eu tendo a comer outros alimentos que me dão mais prazer e conforto, né, de alguma forma. É isso que eu tenho visto no relatos de pacientes. E outras pessoas que, por acaso, já tinham questões mais importantes com a comida, tendem a ficar ainda mais intensas. Parece que isso fica mais intenso nesse momento, né? Porque ela não tem outras coisas que estão distraindo ela nesse momento, né? Então, ela só fica muito focado na comida. Não, eu tenho percebido isso bastante mesmo.
Tanto é que é muito comum um relato, assim, de pessoas que já tinham ansiedade antes e que geralmente a ansiedade Sim. levava elas a comerem mais, né? Uhum. E que agora, devido à quarentena, estão mais ansiosas também, porque não podem sair de casa, às vezes tem gente que perdeu o emprego e Sim. tá muito ansioso e acaba descontando também. Então é realmente muito comum, assim, e praticamente todos os pacientes que eu tinha que tinham talvez algum problema, assim, com essa relação com comida, durante a quarentena isso simplificou mesmo, assim, o exemplo que você deu da lente de aumento foi ótimo, porque é muito verdade mesmo. Geralmente a gente tem tem sempre um plano de fundo por trás, né? Nunca é só o alimento propriamente dito. Existem outros Sim. fatores que estão ali, né? E a comida, ela vem meio que, ela é uma pontinha, né? A comida, a relação com ela, e tem toda a pontinha do iceberg. O que está por trás disso é que muitas vezes a gente nem sempre visualiza no primeiro momento. E às vezes a própria pessoa não consegue compreender isso, né? Sim. Tive uma paciente que falou assim, eu estou exausta. Ela foi fazendo uma lista de momentos, isso é muito legal fazer, né? Coisas que eu faço que eu sinto que eu como de forma exagerada, ou eu vejo que estou comendo de uma coisa muito no emocional, né? E ela foi conseguindo elaborar, exatamente, é muito Uhum. interessante. E numa dessas, ela falou assim, quando eu estou exausta de tudo, do mundo, quando eu tô cheia, porque as notícias que chegam, tudo tá me deixando muito angustiada, a questão do trabalho, e aí eu como, né? Então, é muito interessante quando você consegue trabalhar com o paciente, ele começa a identificar isso, porque isso é muito importante, né? A gente não vai rejeitar, mas a gente entende que a gente tem que começar a identificar quais são esses gatilhos, né? Sim, não, com certeza. É um instrumento que eu gosto muito de usar, porque é muito comum eles perceberem coisas a fazer esse registro que eles não percebiam antes, Sim. sozinhos mesmo. Então, realmente, acaba despertando. Você fala, nossa, realmente, quando acontece isso, eu acabo comendo assim ou assado. Então, realmente faz muita diferença. E, bom, Sim. Andressa, até agora que a gente estava falando sobre, por exemplo, quando a pessoa está mais ansiosa, ela acaba descontando na comida e às vezes acaba sendo uma coisa já automática, ela nem para Uhum. pensar, ela fica um pouco ansiosa Sim. e automaticamente ela já vai, por exemplo, comer alguma coisa que vai trazer mais conforto. É, geralmente, como você trabalha com os pacientes para eles diferenciarem o que é fome, aquela fome fisiológica, o que é vontade de comer? Identificar o que é fome física e uma fome emocional, vamos dizer assim, Uhum. e vontades de comer, né? Que existem as vontades também, Sim, claro. é importante, né? Para todo mundo. E é uma coisa que acho que a gente meio que nós perdemos esse contato com o estilo de vida que a gente tem. Nós, como você falou, a gente está no automático, né? Muitas vezes, para tudo. A gente está no automático, a gente levanta, vai fazer as coisas, sei lá. Antigamente a gente saía a trabalhar, ia fazer várias coisas. Hoje em dia a gente está trabalhando dentro de casa, quem está em casa. Então nós vivemos de uma forma automática. E a gente não vai prestar atenção. A fome física é uma fome, né? Que eu sempre falo, eu falo para o meu paciente assim, como é que é a fome Uhum. física? A fome física é aquela que você pode comer qualquer coisa que está disponível Sim. para você, e você gosta, obviamente, e vai ser suficiente, ela vai te saciar, né? Então, ela é uma fome, de fato, você vai sentir aquela sensação, ela não necessariamente a barriga está roncando, mas você vai sentir aquele desconforto gasto, você sabe, né? Então, se eu tiver na geladeira o arroz, feijão, uma cenoura e um bife, por exemplo, né? E aquilo ali vai me satisfazer, porque a minha fome é física. Agora, a vontade, e até às vezes uma fome de motivação emocional, ela é mais específica, né? Sim. Geralmente é assim, você fala assim, eu estou com uma fome de um pudim, sabe? Eu estou com uma vontade É de muito um comum. pudim. Ou aquele prato que eu comi naquela situação, naquele restaurante, sabe? E geralmente são coisas muito mais específicas, né? Não vai ser, quando você tá com uma vontade, né? Você não vai ser o prato que tá na comida que tá na geladeira do almoço. Vai ser uma coisa muito mais específica, né?
Ou então, essas são as vontades. Existem diversas vontades. Existem as vontadezinhas, tem uma atividade que eu gosto de fazer. É uma vontadezinha, a vontadezona, né? E a vontade genuína. A vontade genuína, você consegue até se planejar, né? Eu quero tomar, sei lá, eu quero comer um pudim. Então, eu consigo me planejar para fazer um pudim no meu final de semana, e aí eu vou conseguir degustar, eu vou conseguir sentir prazer nessa fatia de pudim. Essa é uma vontade genuína, porque eu consigo me planejar para atendê-la, né? Não é uma vontade que vem de um desespero, não bem um desespero, mas de uma ansiedade propriamente dita. Agora, existe aquela vontade que vem, né, de uma situação em que eu passei um estresse muito grande, em que eu tô muito chateada com alguma coisa, ou porque eu briguei com meu namorado, minha namorada, com alguma pessoa, minha mãe, né, se eu moro com a minha mãe, tipo, uma briga durante a quarentena, isso pode acontecer na convivência. Então, quando eu tô alguma coisa que tá me chateando, ou eu tô muito preocupada, eu começo a pensar na minha questão, minha situação financeira, isso me deixa muito angustiada, e aí é o automático, né? Eu vou pegar aquele chocolate que tá ali, que por acaso eu tenho disponível, e vou comer. E aí eu não vou conseguir sentir o gosto. Eu não estou sentindo o gosto, eu não estou sentindo a textura daquele alimento. Não está sendo uma coisa necessariamente prazerosa, porque muitas vezes, depois dessa situação, a pessoa se sente mal. Ela fala assim, puxa, mas eu comi, nem estava com tanta vontade, ou eu comi muito mais. Sabe aquela velha história de tomar sorvete no pote direto, porque aquela cena de filme, né? Que brigou com o namorado, ou sei lá, aconteceu terminou e aí vai tomar sorvete na frente da televisão com um pote. Aquilo é muito do comer emocional, né? De você não tá presente no ato do comer, você não tá sentindo tanto sabor, né? E você tá comendo para, de alguma forma, aplacar um pouco aquele sentimento, aquela tristeza daquele momento. Não, é muito comum. E, nossa, agora que você falou do chocolate, eu lembrei de uma paciente que eu atendi ano passado, que eu fiz um exercício com ela acho que era com, eu não lembro qual chocolate, mas eu sei que tinha amendoim dentro. E ela falou que ela sempre comia aquele chocolate, ela não percebeu que tinha amendoim. Tanto que ela comia rápido quando acontecia algum momento que ela se estressava e ela não sentia o gosto do que ela comia. Eu falei pra ela, né? poderia ser qualquer coisa que você comesse ali, ia ser a mesma coisa, porque você não ia sentir o gosto do que você estava comendo. Então, uma coisa que eu tento sempre trabalhar mesmo com os pacientes é sair do automático. Isso. Quando acontecer alguma coisa, para, pensa, vê se é fome, se não é, o que vai ser melhor para você ou não. Uma coisa que eu até falo às vezes, olha, talvez uma lista de alimentos, assim, aquilo que você acha que vai te saciar mais, aquilo que se você começar a comer, você vai começar a comer muito. Para ela começar mesmo a parar, pensar um pouquinho e ver o que é melhor ela deixar. Eu falo, olha, tem momento que provavelmente você vai comer e é aquilo que você vai comer, você vai comer muito, tá tudo bem. Mas acho que quando você consegue identificar o que está acontecendo, é o mais importante, porque daí sim você consegue trabalhar com isso ao longo do tempo. Então isso é muito importante. Em alguns momentos você vai honrar eu sempre falo isso para os pacientes, mas as perguntas a gente ensina, né? A gente aprende a se fazer essas perguntas, né? Isso, eu tô com fome, eu tô com vontade, mas que vontade é essa? Da onde vem essa vontade? Aí eu falo, você já sabe. E é claro que isso não acontece de um dia para o outro, é um trabalho, né? Claro. A gente faz um consultório, é um cuidado, né? E aí é uma aprendizagem, né? E aí, às vezes, a paciente fala assim, mas eu fiz todas essas perguntas e mesmo assim, né? E a gente fala, o não julgamento é importante nessa hora. Eu falei, não, ok, você resolveu honrar a vontade neste momento, né? O importante é que isso não seja a sua única a sua única opção para lidar com situações de estresse, por exemplo, né? Existem outras ferramentas. Nessa hora, se a pessoa faz um acompanhamento psicológico, né, o psicólogo ajuda muito, porque às vezes tem questões que são muito maiores do que a própria comida. E aí ele entra com esse trabalho, mas assim, quando você vai honrar, já que eu vou comer, então assim, né, como é que vai ser esse processo? Eu vou pegar o pote de sorvete da televisão, né, vou assistir o Netflix lá, ou eu vou, sei lá, pegar a minha porção,
né? Ver quanto que eu como mais ou menos desse sorvete, vou colocar num pratinho mais bonitinho, vou comer prestando atenção. Então, aí vai mudando, né? São formas de se fazer diferente, é como se você vai se reeducando durante esse processo, e você, cada vez que aconteça, pode acontecer novamente, né? Somos seres humanos, vivemos desafios na vida, tudo pode acontecer, e a gente cria ferramentas para lidar com isso melhor, né? Não, com certeza. E é uma coisa que eu sempre deixo claro. Eu falo, olha, não vai ser, depois que você sair daqui, não vai acontecer o passe de mágica e você vai deixar de fazer isso. Vai ter vezes que vai ser mais difícil, vai ter vezes que você vai acabar descontando mesmo. Tá tudo bem. O importante é realmente você conseguir perceber por que aquilo tá acontecendo. E saber, assim, que tem momentos que você não vai conseguir mesmo e em outros você vai conseguir ir trabalhando isso ao longo do tempo. Então, acho realmente muito importante. E, aliás, Andressa, você tocou num ponto muito importante, que é esse sentimento de culpa que geralmente tem depois. E é interessante, né? Porque as pessoas, elas estão mais ansiosas, geralmente talvez descontam na comida, aí ela fica culpada depois e aquele problema lá que fez ela descontar na comida continua existindo, né? Fala, se lida com duas coisas. E geralmente, como que você trabalha com isso no consultório, assim, com essa culpa ao comer, ou com uma permissão para comer também? Eu acho que a gente trabalhar com permissão de comer, eu acho assim, muita culpa que nós sentimos ao comer determinados alimentos vem da cultura da dieta que nós temos, né? Total. Na cultura de dieta predominante. O que é a cultura da dieta? Cultura, vou falar bem assim, né, de uma forma mais simples possível, assim, todo mundo, de alguma forma, faz algum tipo de restrição alimentar, hoje em dia, né? Se eu não estou em dieta, eu já tentei fazer, eu estou pensando em começar uma, porque eu sempre acho que eu tenho que perder peso, porque eu tenho que alcançar um padrão de corpo, de forma, enfim, e a pressão estética muito grande, especialmente, isso acontece para mulheres e homens, mas mulheres isso é muito mais intenso, né? Então, assim, isso faz com que a gente vive de dieta. E viver de dieta, viver de restrição é impossível, né? Toda dieta está fadada a fracassar em algum momento. Você não consegue passar a sua vida inteira fazendo restrição. E nesse fato de você não conseguir, porque você sente vontade e quer comer outras coisas que estão fora daquela lista tão restrita de tantos alimentos que não podem de forma alguma, porque, sei lá, porque vicia, porque é um veneno, enfim, especialmente açúcar, né? Que a gente sabe que mudou-se muito a forma como a gente encara os determinados alimentos e preparações, né? E aí o que acontece? Quando ela não consegue seguir essas dietas tão restritas, ela fica muito culpada, né? Então eu sempre digo o seguinte, quando você dá permissão para comer, e a permissão, e aí muitas pessoas confundem permissão, a pessoa acha que então quer dizer que eu só vou comer, só vou fazer pedido, só vou comer hambúrguer, só vou comer batata frita, só vou comer chocolate todo dia, refrigerante. As pessoas confundem, né, a permissão para comer com comer completamente, um comer que não é tão nutritivo, assim, não comer a comida propriamente dita, né, do dia a dia. E não tem nada a ver com isso. Na verdade, quando você mostra que, olha, existem diversos alimentos, né? A gente não dicotomiza tanto. O brigadeiro tem um lugar dele, na hora certa, no contexto, ele é passível, né? Assim como o arroz e o feijão também tem o lugar deles na nossa alimentação, assim como a salada também tem vegetais, as frutas, as verduras. Então, assim, quando a gente para de dizer, olha, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, né? Isso faz bem, isso não faz bem, isso é fitness, isso não é. Quando você começa a tirar essa dicotomização dos alimentos e diz o seguinte, tudo é possível em uma alimentação equilibrada, desde que, né, a gente entenda o contexto, a situação e o momento, a gente tira esse peso tão grande, e aí as pessoas, sabe aquela história do proibido é mais gostoso? O proibido é mais gostoso. Então, no momento que você coloca uma restrição, é a hora que o seu cérebro faz assim, meu Deus, eu preciso daquele alimento.
né? Se eu digo, não pense em vermelho, a primeira coisa que você vai pensar é em vermelho, né? Então, assim, não pensa no açúcar ou no chocolate, ou sei lá, o que pode ser, a batata frita. Você não pode comer a batata frita, a pessoa vai ficar cada vez mais obsessiva por aquele alimento, né? Quando você libera e diz, você pode, né? A pergunta é, você quer? Né? Você, em que momento? Você gosta tanto assim? É importante? Qual é a sua situação? São essas perguntas que a gente começa a se fazer. E aí, quando você permite, não tem por que ter culpa. Se é permitido, não tem culpa, né? Quando você, é claro que é um processo, né? Parece tão simples, nossa, porque são anos, né? Tem gente que começa a fazer dieta com 8 anos de idade, 7 anos de idade. Passou uma vida fazendo dieta. Então, assim, nunca vislumbrou outra relação com a comida. E nós meio que a nossa sociedade meio que normatiza isso, né? Todo mundo está em dieta e é normal você restringir tantas coisas. É óbvio que eu não vou dizer que tomar refrigerantes todos os dias é legal. Não, não é, nós sabemos que não é. Mas tomar um refrigerante em uma situação de uma festa, né, que eu estou numa situação de comemoração, não há problemas, né? É o contexto, é a frequência, é a situação. Agora, se eu digo que é proibido, e se essa pessoa gosta muito, ela vai querer tomar sempre que possível. E ela pode até restringir um tempo, mas assim que ela tiver a primeira oportunidade, ela vai tomar muito para compensar, né? Para falar assim, agora nunca tem esse acesso, então agora eu vou aproveitar. E é a hora que vem o comer exagerado também, né? Eu acho que a cena clássica, eu acho muito legal isso, a gente vai em festas, agora a gente está numa situação, né? Mas sei lá, festas de aniversário, festas de casamento, festas de geral, que tem a mesa de doces, né? As pessoas ficam ansiosas pela mesa de doce. Por que as pessoas ficam tão ansiosas? Ok, porque doce é uma delícia, tem uma variedade, são lindos de se ver. Só que aí, quando muitas pessoas só se permitem nessa situação, e a hora que ela vai comer muito, exageradamente. Por quê? Ela falou, eu nunca posso comer, nessa situação eu vou poder comer. E aí é a hora que ela vai querer compensar tudo que ela não comeu lá atrás, todas as vezes que ela se restringiu, porque ela achou que seria a melhor coisa que ela estava fazendo, que era um sinal de que ela tem muita força de vontade, e é a hora que ela vai comer exageradamente, né? Vai comer assim, e ultrapassa todos os limites de saciedade dela. Né? Então, assim, sabe aquela história, eu tô muito satisfeita, não cabe mais nada, já ultrapassei todos os meus limites, mas sabe como é que é? Ainda tá disponível? Então vamos pra batalha, sabe? Então, assim, isso é muito comum na gente. Se a gente não se observar, a gente está fazendo isso o tempo todo, né? E os nossos pacientes, eles vêm com essa mentalidade muito forte, né? Ou é tudo, ou é nada, né? Ou eu restringo tudo, não é? É o 8 ou 80. Eu tô vendo subiu um comentário aqui da mesinha de doce. Ponto da festa. E, na verdade, é aquela história. Não precisa ser 8 ou 80. Tem um caminho do meio nessa história, né? A gente depende da sua situação. Às vezes, você nem gosta tanto assim daquele alimento. Você nem gosta. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu comi eu nem gosto assim, de chocolate, eu nem gosto tanto de chocolate, mas eu comi porque eu vi que era um senso de oportunidade. Como eu quase nunca posso comer, então eu tenho que comer bastante. Essa é a mentalidade que a gente tem, né? Não, é muito comum. E não, é tão comum que pacientes, assim, geralmente eles ficam chocados quando você fala que nenhum alimento tá proibido. Eles falam, não, mas fala pra mim alguns que eu não posso comer de jeito nenhum. Não, mas não tem. Você pode, o que depende, se você saber o horário que você vai deixar, a quantidade, você perceber e comer aquilo realmente quando você achar que vai ser melhor. Não tem alimento proibido. E é uma cultura assim, tão arraigada que as pessoas já associam mesmo. Dieta com alimentos permitidos e alimentos proibidos. Geralmente ela não quer fugir daquilo, mas obviamente ela vai sair realmente, aí ela vai comer tudo. E às vezes acaba compensando que ela não comeu antes. Então se ela comesse, por exemplo, chocolate, que ela se acabou no final de semana, se fosse um pouquinho por dia, ela ia comer a mesma quantidade, até menos.
Sim, muito provavelmente. É aquela história, né? Acabei de almoçar, eu tenho vontade de comer um chocolatinho ou um docinho com um café. E a pessoa, eu não posso comer doce. Aí chega no final de semana, ela vai comer tudo, ela vai comer o chocolatinho, ela vai comer, sei lá, outro alimento, mais, vai comer chocolate, vai comer o bolo, vai comer o pudim, vai comer o sorvete, tudo que ela poderia, se ela tivesse honrado na hora certa, naquele momento, ela tivesse se permitido, no momento em que ela sentiu aquela necessidade daquele docinho, que talvez uma quantidade mínima ia ser o suficiente, ela não teria essa sensação da perda de controle lá na frente, né? E por isso que a gente sempre trabalha, né, nessa coisa de honrar até determinadas vontades, entender o que é que é importante para aquela pessoa, porque às vezes é muito importante. Tem gente que não liga, mas tem gente que faz a diferença. Eu tomei um cafezinho, é um ritual e eu me satisfaço, não é nada absurdo, né? E vida que segue, né? Eu não invalidei. As pessoas às vezes acham, se eu comer o docinho depois do almoço, eu invalidei toda a minha alimentação. Nada do que eu fiz foi, né? Então já que, né? O pessoal fala, os outros nutris também falam, é o já que eu já fiz isso, então vai lá. Invalida, né? Como se tudo que ela tivesse feito antes não fosse importante para a alimentação. Na verdade, não. É um docinho, você vai comer aquilo ali e lá, dali para frente a vida que segue, né? Vida normal. Exatamente o que eu falo para todos. Assim, não é o chocolate que vai fazer você deixar de perder peso ou vai agravar algum problema de saúde, alguma coisa. Não precisa proibir nada, porque nossa, isso é tão frequente, mas tão frequente que ficou até besta, assim. Quando eu comecei a atender, falei, meu Deus, o que está acontecendo? E depois você vai ver que quase todos os pacientes eles já vêm assim. Tem alguns que já estão falando os alimentos que eles não querem que a gente coloque, porque acham que não vai ser saudável. Então, realmente, é uma coisa que eu sempre tento trabalhar mesmo com todo mundo que eu atendo. A gente pode continuar. A gente depois adiciona algumas coisas. Não, eu quero falar, já que a gente está falando desses alimentos, Andressa, no comecinho eu tinha falado que essa questão ela também está associada aos pilares do Sustentária, né? Por quê? Como eu falei, né, para quem estava no comecinho da live, a gente tem 4 pilares. 2 deles são mais relacionados a isso que a gente está conversando. O primeiro seria justamente esse da redução de alimentos ricos em sal, gordura e açúcar, né, que geralmente são alimentos ultraprocessados. E o outro é para aumentar o consumo de alimentos e de produtos que possuem baixo impacto ambiental. Pensando nesse sentido, por exemplo, geralmente alimento ultraprocessado, eles não possuem baixo impacto ambiental porque vai ter o plástico da embalagem, às vezes a embalagem não tem um papel plástico, ela tem uns 3, 2, então realmente a gente acaba produzindo muito mais lixo. Quando a gente consome alimentos geralmente ricos em sal, gordura e açúcar. E como você... E geralmente, esses alimentos assim, que as pessoas mais comem nesses períodos são esses alimentos. Então, geralmente, como você tenta trabalhar com os pacientes essa questão? Não só durante a quarentena, mas mesmo antes, sempre, mas obviamente que durante a quarentena isso fica mais evidente, o que a gente percebe é o seguinte, a base do nosso trabalho nesse processo todo sempre é o guia alimentar, né? Nós não inventamos né? Porque o que acontece, e eu acho que depende muito da perfil de cada profissional e tudo mais, mas a base de todo o material de trabalho que a gente tem hoje para trabalhar com populações que não tem nenhuma patologia específica, né, com pacientes que vêm, que é o que a maioria que há dentro do nosso consultório, né, que não tem nenhum problema ou nenhuma restrição muito grande na saúde, mas que querem melhorar a alimentação, a base de trabalho é o guia alimentar da população brasileira. Sim. Então, assim, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com esse conceito de permissão, né? A gente permite os alimentos, os ultraprocessados, eles estão aí, né? E a indústria de alimentos, ela faz um trabalho muito bem feito de marketing, inclusive para transformar esses alimentos em alimentos mais saudáveis, mais fitness, né? Que faz bem, tem mais fibra, então usa desses artifícios
para se, né, enfim, para conquistar o consumidor. E as pessoas meio que se deixam levar. Então, muitas vezes a pessoa acha que realmente comer uma barrinha de cereal é muito mais saudável do que, sei lá, comer... Sei lá, a pessoa não come, sei lá, não come arroz e feijão, não come arroz, mas ela come a bolacha de arroz, por exemplo. Porque alguém disse que é melhor, né? Então, assim, são esses contrassensos que a gente vê acontecendo e que, na minha percepção, no nosso grupo, como a gente sempre discute muito isso, tem até umas meninas aqui, vários encontros, a gente sempre fala, nós fortalecemos aquilo que é a base da nossa alimentação. Por quê? Porque se eu tenho uma alimentação variada, com minimamente processados e alimentos in natura, a minha necessidade por esses alimentos ultraprocessados cai muito, né? Então eu consigo dosar. Obviamente que eu não vou conseguir abolir, né? Porque tá aí, né? Muitas pessoas, inclusive, têm memórias afetivas com determinados alimentos, mesmo ultraprocessados, né? A indústria de alimentos, ela não vai desaparecer, mas cabe a nós, né, como profissionais, conscientizarmos essas pessoas e fazermos esse papel de educação também, né, de orientar as pessoas. Olha, a base da nossa alimentação é essa, é o arroz, é o feijão, para quem come a carne, né, em todo mundo, mas também se não come carne, nós temos muitos alimentos disponíveis na nossa alimentação, que é riquíssima, né? A cultura alimentar brasileira, ela é muito maravilhosa e a gente tem que defender isso e tem que trazer isso, se apropriar disso de novo no nosso consultório, né? Porque muitas pessoas não procuram consulta, não procuram nutricionista, porque acha que o nutricionista só vai receitar coisas caras, inacessíveis. A pessoa chega lá, a pessoa vai me dar mirtilos para comer, sabe? Assim, umas coisas assim. E pior que tem gente que faz isso mesmo. E tem, né? É uma conduta, mas a gente tem que entender que, assim, ok, estão ali, e pode ser que se você tenha acesso, maravilhoso, mas não é isso que vai fazer você ter uma alimentação mais saudável, né? Não é o fato que eu como mais chia que me faz ser mais saudável do que quem come arroz e feijão e, sei lá, come um pãozinho de manhã e come um mamão com aveia, entende? A gente tem todo um repertório, então eu acho que é muito importante, e eu até falei repertório, que é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, a ideia é que a gente amplie o seu repertório alimentar, né? Ao invés de restringir. Sim. Essa é a grande sacada, né? Porque quando eu amplio o repertório e mostro para aquela pessoa que ela tem infinitas possibilidades de alimentação, e é aquela história, o descasque mais e desembale menos, ele é possível e ele pode ser mais acessível, né? Não precisa ser necessariamente uma coisa mais cara, porque às vezes é aquela história, a pessoa fala assim, mas eu precisaria comer mais frutas e verduras, mas eu não sei fazer. Às vezes a pessoa não tem habilidades mesmo, ela não vem na família dela não tinha esse hábito, ou ela nunca teve oportunidade, então ela precisa aprender como eu preparo esse alimento, como que é que eu vou preparar, sei lá, tem gente que nunca fez arroz, nunca fez feijão, né? Então, assim, são alimentos básicos e que estão se perdendo na nossa cultura, né, porque as pessoas meio que desvalorizam, né, claro que existem várias coisas que levam a isso, né, nós temos estilo de vida, as pessoas não têm mais tanto tempo para cozinhar como antes, né, são muitas realidades, né, e a forma como a gente trabalha muito, né, então às vezes a pessoa, é muito mais prático às vezes você pedir, né, porque sim, se eu peço prático, em que sentido? É rápido, né? Eu tenho ali, eu abro meu celular, eu tenho uma infinidade de restaurantes que estão ali me oferecendo uma alimentação teoricamente até saudável e tal, mas são muitas embalagens. Nossa, quando a gente pede delivery é uma coisa impressionante, né? Vem até, sei lá, o garfinho, ou o guardanapo, ele vem embalado com outro plástico, com vários... Então, é muita embalagem que vem. Então, quando a gente retoma o hábito de que, claro, sempre adequado à sua realidade, né, dadas as devidas condições, de voltar um pouco mais para a cozinha, né, você criar um pouco mais, aumentar esse repertório desse paciente, auxiliar ele a conhecer mais alimentos, né, conhecer um pouco mais da base da nossa alimentação,
sem dúvidas, assim, a gente consegue contribuir muito para reduzir esse consumo de alimentos ultraprocessados, que são realmente muito prejudiciais, e reduz também, olha, ajuda bastante você reduzir a quantidade de lixo que a gente gera, né? A gente vê as diferenças quando você separa o lixo, né? Separa o lixo orgânico a quantidade de lixo orgânico não tem nem comparação. Quando você pega o lixo dos recicláveis, você fala assim, gente, mas da onde saiu tanto lixo, né? Isso é uma coisa que não é todo mundo que para pensar, né? A gente não tem muito essa consciência, mas é algo que tem que vir, né? Uma consciência enquanto ser humano, enquanto cidadão, né? Não existe fora, né? Não tem lixo fora. A gente produz muito lixo. E se a gente consegue voltar, é o que esses dias a gente fez um estudo e eu vi uma frase da Paula Carosella que eu achei muito legal. A comida do futuro é a comida do passado, né? Sim. De alguma forma. Eu achei muito legal, porque é isso. O caminho a gente precisa reaprender, dadas as devidas condições, né, de cada um. Lembrando que hoje em dia não é só as mulheres, né? A mulher não pode ser a única responsável pela alimentação da casa, isso tem que ter responsabilidade de todos, né? Porque essa é a nova realidade que a gente vive. Mas assim, você volta para a cozinha, você volta a retomar esse contato com o alimento, é fundamental. Fundamental. Sim. Não, eu também. E é uma estratégia que eu sempre uso também. Assim, eu concordo com você. Os alimentos ultraprocessados, eles estão aí e a gente sabe, né, os malefícios, as pessoas também sabem. Sim. E eu acho que realmente não tem como a gente ter a ideia de que é possível excluir totalmente, principalmente a nossa geração, que já cresceu consumindo esses alimentos desde criança. Então, eles realmente estão arraigados, mas uma coisa que eu sempre tento fazer é realmente aumentar o repertório, porque a monotonia alimentar ela é muito comum. E às vezes alimentos assim, que são extremamente comuns assim, pra gente, para as pessoas não são. Elas nunca comeram, elas não sabem que gosto tem aquilo, como fazer aquilo. Assim, já atendi paciente que falou que ela só comia agrião porque ela não sabia fazer legumes cozidos. E daí expliquei para ela como ela poderia fazer, para ela ter mais ideias, porque ela realmente não tinha ideia de como fazer. E é muito comum, né? As pessoas, elas vão... A gente, assim, falando talvez de um plano alimentar mais tradicional, assim, que a gente coloca, dá algumas sugestões de alimento, é muito comum, assim, que tem coisas ali que a pessoa tem em casa, às vezes não usa, porque ela não sabe como fazer. Sim. Ou que ela passa na frente e fala, nossa, passo na frente do mercado, eu sempre vejo, mas eu não peguei porque eu achava que não podia, porque não poderia ser saudável, não sabia como fazer. Então, é realmente muito interessante a gente trabalhar mesmo com as pessoas de como elas vão fazer isso. É uma coisa que eu sempre procuro explicar, porque não adianta você só sugerir e ela não saber como fazer aquilo, porque ela não vai aumentar o repertório dela desse jeito. Exato. Então, é muito importante mesmo. Realmente bem importante. Eu agora até perdi o fio da meada. A gente estava falando sobre essa coisa do repertório, do descasque mais e desembale menos, dos ultraprocessados. Peraí que eu tô até... Ah, sim, tinha uma outra coisa. No consultório, a gente sempre trabalha com essas habilidades culinárias são importantes, né? Muitas pessoas não têm habilidade culinária, nunca tiveram oportunidade. Essa é uma realidade, né? E, ao mesmo tempo, isso falando no micro, né? Trabalhando diretamente com o paciente. Mas é claro que nós temos outros profissionais, nutricionistas inclusive, eu acho que isso é uma responsabilidade nossa também, enquanto categoria, de trabalhar, né, no nível até de política pública, né, de junto aos órgãos de regulação e fiscalização de propaganda de alimentos, que isso é um trabalho que existe, que é feito, porque, né, de alguma forma a gente tem que proteger um pouco mais, né, a nossa cultura alimentar, né? Obviamente que a indústria está aí, mas existem ações no micro, né, que é onde a gente trabalha aqui, e tem ações no macro, até mesmo divulgação, né? Tem muitas, quando eu mostro o guia alimentar da população brasileira, muitos ficam muito surpresos. Eles falam assim, eu nem sabia que existia isso. A publicação super legal, né? Uma publicação acessível até. A pessoa fala assim, mas eu nunca nem li, eu nem sabia, ninguém nunca nem divulgou que existia. Eu falei, pois é, a gente tem um guia maravilhoso que é reconhecido e elogiado internacionalmente e muitas pessoas nunca ouviram falar.
né? Que simplifica tanta coisa, né? É Eu muito acho comum. que É muito comum mesmo. valorizar isso. E, bom, Andressa, então, para finalizar, o que eu queria ver com você é se você usa alguma estratégia para essas pessoas melhorarem em relação com os alimentos ou para prestarem mais atenção quando elas estão comendo, né? Que é o que a gente pode chamar de comer com atenção plena ou mindful eating, né? Que são os termos mais comuns. Uhum. Como você trabalha, geralmente, com os pacientes no consultório em relação a isso? O mindful eating, né? O comer com atenção plena, ele, na verdade, a gente trabalha como uma das ferramentas, né, que a gente tem em aconselhamento nutricional. Existem profissionais que são especializados nesse protocolo, né, que aplicam protocolos completos, fazem cursos e tudo mais, porque o Mindful Eating, ele veio do Mindfulness, né? Sim. E qual que é o conceito do Mindfulness? É um conceito de estar presente, completamente presente naquele momento, né? Isso tem a ver com meditação? Um pouco, em parte, porque o exercício da meditação é esse, né? Um processo meditativo, eu estou plenamente consciente e atento ao que está acontecendo neste momento, de uma forma bem simplificada. E o Mindful Eating é como se você trouxesse esses conceitos, né, para melhorar um pouco a sua relação com a alimentação e torná-lo mais consciente do que você está consumindo, como você está consumindo. Então, existem algumas práticas que eu utilizo em consultório, né, que são provenientes do Mindful Eating, de comer com atenção plena, que é basicamente você, né, vou simplificar aquela história que a gente meio que já falou. A primeira coisa é, se eu vou comer, né, algumas são momentos do dia, porque nem sempre a gente consegue parar com muita calma, né, nem sempre a rotina permite. Mas eu sempre falo assim, olha, existe uma refeição, pelo menos uma dessas refeições do dia, é importante que você faça essa prática. Alguns escolhem o café da manhã porque sente que é um momento mais tranquilo do dia. Uhum. Depende. E a hora que você vai sentar, você vai arrumar a sua mesa, você vai ter né, nada de celular ligado, nada de uma distração, né, algo que desvia a sua mente. E é a hora que você vai sentir a textura, o sabor desse alimento, entender qual que é a sensação que ele te traz, né? E você vai estar, literalmente, é uma prática meditativa com o alimento. Uma das, né? Claro que esse não é o conceito, é uma das atividades que a gente traz, né? Que a gente busca fazer. Por que a gente faz tudo isso? Por que é importante a gente perceber esse alimento na nossa boca, entender, observar, sentir as texturas, os cheiros, observar as cores? Porque nós começamos a identificar. A primeira coisa é que assim, você começa a dar tempo para o seu corpo identificar quando você está saciado, né? Sim. Você sai daquela situação de modo automático, que quantas vezes a gente pega, né? A gente vê, não é só o paciente, muitas pessoas, a gente olha assim, a pessoa está comendo aqui, ó, e o celular aqui, ó, e é o WhatsApp, dar um scroll na tela, o Instagram. Então a gente está muito desatento para todas as atividades. E o comer é uma delas. Então, à medida que eu não presto atenção no que eu estou comendo, eu não sei, eu estou no automático, eu não consigo identificar quando eu estou com fome, quando eu estou saciado. Eu não sei identificar, eu perdi esse contato. Então, para eu poder voltar, né, a entender isso, eu preciso fazer essas atividades. Eu tenho que voltar a perceber os meus sinais internos. Senão, porque eu tenho que me reconectar. No final das contas, é isso, né? Sim, sim. E o muito importante é o não julgamento, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, comer com atenção plena é para emagrecer. Não tem nada a ver com isso. A proposta não é para emagrecer, não é uma forma que você vai emagrecer, uma pílula mágica, né, que você toma. Na verdade, não, você prestar atenção, reconectar. Eu acho que a reconexão com seus sinais, ela é fundamental, assim. Eu acho que é a coisa que é mais, uma das coisas, né? Eu acho que são muito bacanas. E é aquela coisa, às vezes você descobre que aquele alimento que você achava que era tão maravilhoso, nem é tudo isso, né? Você consegue, você desacelera, né? Você consegue. Teve uma vez uma paciente, a gente fez uma prática dessas, né? Que você falou que, você até contou o seu caso, né? Que ela nunca tinha percebido que
sabor de amendoim. Essa é uma paciente, a gente fez uma prática, ela falou assim, eu descobri, a gente fez com um doce muito específico, uma Carolina, que a gente chama de Carolina, né? Tipo uma Aham. bombinha recheada com doce de leite. Ela falou assim, olha, eu percebi, foi a primeira vez que eu comi esse doce, um é suficiente para mim, porque eu comia vários, né? Então, nessa hora que você desacelera e consegue comer, né, com calma, que não é só comer devagar e com calma, mas comer com calma, prestando atenção, você consegue perceber coisas que você nunca tinha percebido antes, né? Tipo assim, o Bom sabor do amendoim que eu demais. percebi naquele chocolate, ou que aquela bomba, aquela Carolina é suficiente, uma é suficiente para mim, não preciso mais do que isso, e já me satisfaz nesse doce. Então, é como se você mudasse a sua relação com a comida, né? Geralmente eu utilizo essas práticas com alimentos que costumam ser um pouco mais problemáticos para Eu algumas também. pessoas. Então, geralmente o doce entra muito, né? O chocolate, a gente já fez, tem umas práticas muito legais, mas assim, você vai trabalhando com isso e vai pedindo que o paciente exercite isso em casa, né? Assim, olha, é importante, esse momento, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai começar a te dar insights sobre os alimentos, a forma como você tem se relacionado, se você está ansiosa, se você não está, né? Como é que você tá nesse momento, né? Às vezes a pessoa comeu e nem sabe o que comeu. Ela comeu, acabou de comer um almoço e ela não sabe o que ela comeu. E aí ela tá com fome de novo, mas por quê? Porque ela não prestou atenção no que ela estava comendo, ela não comeu, às vezes, em uma quantidade que seria suficiente para ela, comeu menos do que gostaria, né? Ou às vezes comeu a mais do que gostaria, e acaba e aí se sente mal, porque daqui a 2 horas, 1 hora, ela quer comer novamente e ela acha que é errado comer. Então, com essas práticas de atenção plena, de comer com atenção plena, a gente consegue trabalhar isso melhor, né? A gente consegue fazer com que o paciente, né, a pessoa, ela consiga identificar melhor esses sinais. E eu Sim. acho que é uma coisa legal de dizer, é assim, não, a gente não consegue ensinar alguém a gente não consegue ensinar simplesmente alguém a comer com atenção plena se a gente não pratica. É uma coisa Sim, com muito. certeza. É uma coisa assim, nós temos que praticar isso também com a gente, né? Nós temos que fazer esse trabalho. Assim, porque às vezes a pessoa acha, essa ferramenta aqui é muito legal, mas ela mesma nunca conseguiu, nunca teve oportunidade de fazer, aplicar esse protocolo, aplicar no dia a dia, porque quando a gente começa a experienciar isso, né, a gente consegue até ajudar o nosso paciente, ele pode ter dificuldades, tem muita gente que fala assim, não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir mastigar tão bem os alimentos, né, tem gente que não vai conseguir logo de cara, e aí a gente consegue entender que existem dificuldades também, porque a gente também pratica. Então, eu acho muito legal, a gente entende que a atenção plena e o comer com atenção plena, ele é mais do que ele é uma ferramenta, mas é mais do que isso. Tem muito a ver também com o que você vive, né? Como você leva a sua vida. É um desacelerar de uma forma geral, mas geralmente a gente começa em doses homeopáticas, né? Começa Sim, pela sim. alimentação, É, algumas pessoas começam por aí e começam a mudar algumas outras coisas. E é uma forma de autocuidado também, né? total. Você sente mais prazer com a comida. Gente, eu comecei a live novamente porque deu 1 hora de duração e o Instagram ele derruba automaticamente. Então ele cortou mesmo, tá? Eu gravei o vídeo até a parte em que ele cortou, então vocês conseguem ver depois. Não tem problema nenhum, tá? A Andressa também já tá entrando novamente. Acho que talvez. Mas aquela era realmente a nossa última questão. Então, Voltamos. foi, Andressa. Então, acho que a gente pode abrir para perguntas. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre o tema ou alguma outra coisa. E também para a gente divulgar a live da semana que vem, que são todas as quintas às 17 que estão acontecendo.
Pior de tudo, que eu perdi alguns comentários aqui. Só vi algumas pessoas falando que alguém tinha comido meia barra de chocolate ontem. Mas eu só vou falar o seguinte, tá tudo bem, viu? Isso é só um comer exagerado, não precisa Sim, achar que é sim. compulsão. Ai, ai. Eu tenho uma paciente também, Amanda, que falou que é uma coisa muito comum, né? As pessoas acham que a gente vai brigar quando elas voltarem no Sim. consultório, para ganhar peso, alguma coisa assim. Não, gente, tá tudo bem. A gente tá passando por um período difícil mesmo. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. É uma coisa que a gente não imaginou que a gente ia passar. E como a Andressa falou, as coisas elas ficam mais maximizadas mesmo. É como se a gente estivesse numa lente de aumento e fica mais difícil mesmo. Então acho que a gente também nós temos gentis com a gente mesmo, sabendo do que tá difícil, mas que a gente consegue, que isso vai passar, é uma coisa muito importante também. Então, Uhum. não se desesperem, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vocês conseguem trabalhar com isso. Posso falar uma coisinha antes da gente ir? Claro, fica à Então, vontade. eu falo bastante, né? Mas assim, que se tá demais, se você perceber que de fato esse comer exagerado é algo que está te causando alguns efeitos, está passando de alguns limites, de fato você desconfia que existe algo além de um comer exagerado, não hesite em buscar ajuda, né? Existe apoio, existe fórum, não é necessário, não tem que ter vergonha. Ela pediu para passar PIN de novo. Hoje o Instagram resolveu nos boicotar, né? E é isso, né? Se precisando, não hesitem em procurar ajuda, né? De um bom nutricionista, um especialista em questões alimentares ou um nutricionista que trabalhe com essa abordagem comportamental, que nós estamos exatamente para isso, estamos aí para isso. Sim, com certeza. Nossa, Andressa, foi muito, muito, muito legal. Super obrigado por ter participado. Obrigada a você. Obrigado mesmo. Acho que a discussão foi super rica. Espero que tenha ajudado quem seja Nutri, quem não seja e se interessou por tema, por estar passando por isso, por conhecer alguém que está passando por isso também. Eu me disponho também. Eu tenho meu Instagram nas postagens. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar entrar em contato por algum motivo, fica à vontade. É só divulgar então que vai ter a live na semana que vem, que vai ser novamente às 17 horas da quinta-feira. Então, para quem está acompanhando a gente, por favor, participem. O vídeo de hoje ele vai ficar na nossa conta no IGVT e a gente também vai colocar ele no YouTube, então vocês podem ter acesso a ele depois. E como eu disse, qualquer coisa, entre em contato, a gente está aqui, tá bom? Maravilha. Quem quiser encontrar a gente lá no Genco, no @genco.rj, né? Nós somos um grupo com abordagem nossa abordagem comportamental, e nós estamos fazendo um ciclo de palestras de conscientização esse mês todo, são palestras gratuitas, então corre lá no nosso perfil para ver toda a programação. Hoje, inclusive, nós temos umas 20 horas, as inscrições já estão fechadas, mas semana que vem vamos ter pelo menos 2 palestras por semana, então a programação está bem legal, e é sempre muito bom contar com vocês, nutricionistas, estudantes, profissionais da saúde. Tá bom? Fica o convite. Obrigado, Andressa. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Eu também.